Olá pessoal, vamos fazer a segunda aula então. Lembrando que a gente viu na última aula, no último encontro, nós temos a parte do piso desenhada num grupo separado da parte da parede. Lembrem que a gente pode fazer aparecer e desaparecer sempre que quiser. Basta vir aqui em visualizar, vir em editar, reexibir, vou reexibir tudo. Perceba que eu já tenho um atalho criado para esse comando. Eu uso o Shift e o U e automaticamente aparece todas as peças que eu tinha escondido antes. Shift Z, a gente sempre vai poder colocar o tamanho do desenho na tela do trabalho. Então ontem nós fizemos juntos a porta e a janela. Eu vou mostrar passo a passo como a gente faz isso novamente. Lembrem que para a gente poder desenhar dentro de um grupo, nós precisamos entrar dentro desse grupo. Com isso, usando o mouse, na ferramenta seleção, a gente clica duas vezes e entra dentro do grupo. Agora eu vou usar a ferramenta fita métrica, vou colocar uma linha guia de 90 centímetros da parede e outra de 2,10 a partir do piso. Agora usando o comando retângulo, eu vou desenhar um retângulo, e vou digitar a medida. Percebam aqui embaixo que a medida maior, olha ali, 2,10 por 90. Eu quero 2,10, ponto vírgula 80. E aí eu já tenho meu buraco da porta criado. A ferramenta empurrar, puxar, letra P. Eu seleciono esta face e empurro até alcançar a face de trás. Se acontecer de não encostar na face de trás, ela não vai desaparecer como aconteceu agora. Não preciso mais a linha guia, ferramenta borracha, eu apago a linha guia. Já temos o buraco da janela feito. Agora, desculpem, buraco da porta. Agora nós vamos fazer o buraco da janela. Então, novamente, a ferramenta guia, que eu vou criar linhas guias, que é a fita métrica, ela vai me dar a altura do peitoril. Eu vou marcar 1,20 m para esse peitoril e mais 90 para a janela. A partir de uma parede são 60 centímetros. Basta digitar 60 e o Enter. Agora, do mesmo outro lado da parede, vou arrastando 60 e o Enter. Comando retângulo. Desenho o retângulo exatamente dentro das linhas guias. Ferramenta empurrar, puxar. Se ela alcança a face, ela aparece pontilhada, como vocês estão vendo aqui, e vai desaparecer. Vou fazer um Ctrl Z para mostrar aquilo que eu mostrei na aula ontem. Se eu não estiver olhando bem de frente, é possível começar a arrastar e não encontrar a outra face. E sim criar um elemento no tamanho daquela janela que saiu para fora do nosso conjunto. E a janela continua fechada, como vocês podem ver. Ctrl Z. Por isso que se eu olhar bem de frente e usar o comando empurrar, puxar, é quase impossível não acertar a face. Principalmente porque ela aparece até escrita. Acertou a face, desapareceu. Ferramenta borracha, apaga as linhas que eu não preciso mais. E agora tem parede com um buraco de porta e buraco de janela. Então, agora nós vamos colorir a nossa peça. Aproveitando que ele já está aberto, 3 cliques, seleciona tudo, escolhe a cor e aplica. Botão direito, inverter as faces e aplica novamente. Assim eu tenho certeza que todas as paredes, parte de dentro e parte de fora, está com a mesma cor do que a gente selecionou. Eu vou afastar a parede para a gente olhar agora só o piso. Entrei dentro do grupo, 1, 2 cliques. Escolho uma cor adequada para o piso, no caso. Vamos olhar aqui, a parte azulejo. Eu aplico uma cor de azulejo no meio e posso deixar aquele tom azulzinho para corresponder às paredes. Essas linhas aqui a gente não vai usar mais, posso apagar, comando E, só passar em cima, ó, só passar em cima com o botão do mouse apertado, ó. Segura o botão, arrasta e apaga, segura o botão, arrasta e apaga. Isso funciona para tudo, então Ctrl Z sempre tem como corrigir, sempre tem como voltar atrás e desfazer o erro, ok? Então aqui a gente já tem paredes, buraco de janela, buraco de porta, e nós vamos em breve começar a trabalhar com os componentes. Lembre que a grande diferença de grupo e componente é a questão de associação de propriedades. Eu vou mostrar isso agora em seguida para vocês.
A diferença entre componente e a diferença entre grupo. Ok, então vamos fazer assim, ó. Diferença entre grupo e componente. Como eu expliquei para vocês, tudo que a gente pegar do warehouse, do armazém do SketchUp, todos os modelos que a gente encontra lá, eles são componentes. A diferença de criar um componente e um grupo é que, quando a gente cria um grupo, como no caso a parede, Ctrl, depois do comando mover, eu faço uma cópia de qualquer coisa. Agora, reparem que, se eu entrar nesse grupo e apagar uma linha dele, não acontece nada com esse grupo. Os dois se mantêm diferentes, porque são grupos. Agora, eu vou transformar esse daqui em um componente. Eu crio um componente. Pronto, ele não é mais um grupo. Eu ativei o componente. Agora eu posso fazer cópias dele, posso fazer modificações com ele, posso exportar, posso botar ele para a internet. Tem várias formas de trabalhar isso. Então eu vou mostrar para vocês. Então, continuando, eu acabei de transformar esta peça aqui num componente. E agora, se eu fizer uma cópia dele, reparem que os três são iguais. O que acontece é que esse eu transformei em componente e copiei para lá. Este eu continua sendo um grupo, também vamos fazer uma cópia dele aqui. Agora nós temos dois componentes e dois grupos. Vou mudar a cor deles para a gente não confundir e entender bem essas diferenças. Seleciona tudo e aplica a cor. Aqui a gente já percebe a diferença. Reparem que eu fiz isso aqui como sendo uma cópia daquele, certo? Eu mudei a cor desse, nada aconteceu com aquele lá. Este daqui, eu fiz ele como sendo uma cópia de um componente. E agora, olha o que vai acontecer. Vou mudar a cor desse daqui, o outro muda também. Se eu apagar alguma parte desse daqui, o outro apaga também. Essa é a grande diferença entre um componente e um grupo. Componente, ele carrega consigo as propriedades. E o que acontecer com um, vai acontecer com o outro. Vamos mostrar uma outra forma de... E em algum momento a gente precisa desfazer isso. Eu não quero mais que as mudanças que eu aplicar nesta peça sejam afetadas, criem uma movimentação, uma mudança nessa outra. Então eu seleciono a que eu quero tornar única e aciono o comando tornar único. A partir de agora, o que acontecer aqui, acontece somente aqui, e não mais no outro componente. Reparem que eu uso bastante o Ctrl Z, né, gente? Ctrl Z, fez errado, Ctrl Z. Fez certo, gostou, continua. Errou, Ctrl Z. Então, essas são as dicas de hoje, dessa videoaula. Espero que vocês gostem. Estou ansioso para trabalhar agora com os componentes e a gente começar a nossa montagem de uma mobília dentro de uma cozinha. Então, a partir de agora, a gente vai começar realmente a criar móveis. Então, esse processo que a gente fez aqui, não esquecendo, é o mesmo passo a passo que a gente vai usar para qualquer criação de móveis. Lembre que eu falei, são paredes e o piso. Mas se a gente olhar assim, é um nicho. Se a gente imaginar, por exemplo, assim, botar uma porta, é um balcão. Então, o nosso processo de desenho envolve as ferramentas, retângulo, linha, círculo, arco e todos os modificadores, como o empurrar, puxar, o movimentar, o girar, a equidistância também. Não esqueçam que é uma ferramenta muito útil para a criação de mobília. Então, por hoje é só. Até a próxima.